Olá, sexto ano, tudo bom? Então, hoje nós vamos ter a aula sobre movimentos da Terra. A gente já falou um pouquinho sobre isso e nós vimos que os movimentos da Terra, os mais conhecidos, são dois: rotação, translação. O que a gente precisa saber sobre isso? O que o movimento de rotação define? Rotação é um movimento que a Terra faz em torno de si mesma, em torno do seu próprio eixo. E isso é o que define dia e noite, tá? Tem uma janela aqui do meu lado, desse lado aqui. É como se o sol estivesse ali. Vocês podem ver que essa metade do meu rosto, que tá virado para lá, ela tá mais clara do que essa metade do meu rosto que tá virado pro outro lado, né? Claro que tá tudo claro porque tem uma lâmpada acesa, então tá me iluminando. Só que vocês podem ver que por onde tá entrando a luz solar, o meu rosto fica mais claro. Se eu ficar girando, a luz vai se mover, vai iluminar a parte que tiver voltada para a luz. Então, o movimento de rotação, ele vai definir dia e noite. E ele tem aproximadamente uma duração de 24 horas, ok? O movimento de translação é um movimento que a Terra faz em volta do Sol, tá? Em torno de uma elipse que faz em volta do Sol, junto com os outros planetas também, tá? E o que define esse movimento? Não só o tempo do ano, né, que a Terra demora aproximadamente 365 dias para dar uma volta completa ao redor do Sol, isso o nosso planeta. Cada planeta tem o seu tempo. E define as estações do ano. Como eu falei com vocês, os países que estão próximos à linha do Equador, eles não têm uma estação do ano muito bem definida. Nós temos primavera, verão, outono e inverno. Só que não é muito definido, né? Aqui não neva, aqui às vezes a gente está no inverno com cara de verão e vice-versa. Agora, os países que ficam nos hemisférios, nos dois polos, né? Hemisfério norte, eles têm super definidas suas estações do ano. No inverno vai ter neve, no outono as folhas vão estar alaranjadas, vão cair. O verão vai ser muito calor, a primavera vão aparecer muitas flores, né? Flores na primavera e frutos no outono. E não acontece tanto essa separação das estações tão nitidamente aqui nos países próximos à linha do Equador, tá? Que pega assim a metade da África ali, aqui no Brasil também, ok? Então, movimento de rotação define dia e noite, aproximadamente 24 horas, e translação define as estações do ano, que dura aproximadamente 365 dias e que a Terra gira em torno do Sol. Outra coisa que a gente precisa saber é que o dia, ele não tem 24 horas. São 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. E é por isso que existe o ano bissexto. O ano bissexto é quando entra um dia a mais no nosso calendário no mês de fevereiro, que ao invés de terminar dia 28, termina dia 29. É para descontar essas horas que nós contamos a mais durante 4 anos. Então, no quarto ano, sempre de 4 em 4 anos, vai ter um dia a mais, que o somatório desse tempo dá 24 horas, ok? Então, esse é o ano bissexto, por isso que existe o ano bissexto. Outro ponto que a gente viu foi o eclipse, né? Que existe o eclipse solar e o lunar. Lunar é quando fica Sol, Terra e a Lua aqui nessa ponta. Então, é a sombra da Terra na Lua. O Sol, ele tá batendo, tá iluminando a Terra, só que ele não consegue, o raio dele não consegue chegar na Lua, porque a Terra tá no meio. Então, a Lua escurece.
Esse eclipse pode ser total ou parcial. Total é quando a lua fica completamente coberta pela umbra. E parcial é quando ela fica ou só pela metade ou uma pontinha para fora, ok? E o eclipse solar é quando tá o Sol, a Lua e a Terra. Quando você olha para o Sol, você consegue ver a sombra da Lua bem ali no meio dele, tá? Não necessariamente no meio. No meio é o eclipse solar mais bonito que tem, que forma até uma coroa em volta dessa sombra. Só que pode ser só pela metade do Sol, depende da posição que tiver, tá? Então, eclipse lunar é quando a Terra está fazendo sombra na Lua, e eclipse lunar é quando a Lua está fazendo a sombra dela na Terra, ok? Essa é a diferença. E os dois modelos que a gente estava vendo eram o geocêntrico e o heliocêntrico. O geocêntrico seria a Terra como centro do universo. E isso a gente já sabe que não é real, né? Que nem o Sol é o centro do universo. Na verdade, nós somos um planetinha pequenininho que gira em torno de uma estrela pequenininha, que é o Sol, tá? Que é o heliocentrismo, essa teoria, que a gente gira em torno do Sol. Só que o nosso Sol também está girando em torno de um ponto da nossa galáxia, tá? Que a nossa galáxia, como eu falei na aula passada, é a Via Láctea. Então teve essa teoria do geocentrismo e assim era o que a igreja pregava. Por quê? Porque nós em relação à religião, eles não acreditam que o homem é uma criação de Deus. Então eles acreditavam que como tinha pessoas aqui nesse planeta, tudo girava em torno do planeta, que era a coisa mais importante do universo. Só que hoje nós sabemos que existe um universo inteiro por aí, né? Nós não somos o centro do universo, nós fazemos parte do universo, né? Então, a teoria heliocêntrica é que, lembrem desse nome, Galileu Galilei, foi o que bateu o pé e falou assim, não, a Terra não é o centro do universo, o Sol é o centro do universo. Mas mesmo assim ele estava errado, porque o Sol ele é o centro do sistema solar somente, né? Mas foi o que chegou mais próximo aí à realidade. Hoje em dia nós conhecemos muito mais coisas porque a nossa tecnologia ajuda bastante. Antigamente não tinha essa tecnologia, era a luneta e depois alguns telescópios mais ou menos que foram aparecendo. Então, pessoal, deixo aí para casa, para vocês, os exercícios da página 276 até a página 278, tá? São 2 páginas. Vocês vão realizar esses exercícios. O que for múltipla escolha você vai fazer no livro, o que for discursivo você vai fazer no seu caderno. Vai colocar o nome na folha para eu saber quem é, vai tirar uma foto e vai me mandar para correção lá pelo mural do Google Classroom, ok? E eu dou o feedback para vocês do gabarito e da correção. Combinado? Não esqueçam de deixar o nome aqui no comentário para eu saber quem assistiu a aula e quem não assistiu a aula. E qualquer dúvida ou pergunta, dúvida, sugestão, curiosidade que vocês tenham, coloca lá no mural do nosso Google Classroom que a gente abre um fórum e começa um debate. Ok? Então, muito obrigada, boa tarde a todos.